Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres a serviço do reino de Deus, mulheres que estão vivendo um tempo precioso com o Senhor. Que o Senhor Deus abençoe, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor levante você, mulher, que Ele impacte o seu coração, que essas palavras produzam em você vida eterna, transformação, que essas palavras possam fazer com que você entenda e se posicione aí na sua casa, primeiramente na sua vida, como pessoa, como mulher, como ser humano. Que o Senhor Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Faça hoje ser esse dia extraordinário. Faça esse tempo ser esse tempo extraordinário na sua vida. Faça a diferença. Faça algo que vai transformar a você e toda a sua parentela e automaticamente toda a sua descendência. Seja essa mulher sábia, seja essa mulher posicionada, seja essa mulher evoluída, seja essa mulher próspera, seja essa mulher visionária, seja essa mulher abundante e sempre abundante na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, sabendo que o que você faz hoje para Deus não é descartável. O que você faz hoje é investimento. Então invista em você, mulher. Seja essa mulher investidora, mas que você seja a primeira a investir em si mesma. Porque se você não investir em você mesma, como você vai ter condição de investir nos outros? Olha só a palavra que o Senhor já vem nos dando nessa manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, minha mana Érica, Shalom. Cheguei com fome e sede de mergulhar em mais uma live e aprender do Senhor e com você, minha mana. Glória a Deus, honra sua vida, minha mana. Deus continue a abençoar a sua casa e continue a transbordar no seu coração a mensagem que você necessita. Estamos já chegando à reta final do nosso estudo de Provérbios. Hoje nós estamos no penúltimo capítulo. Nossa, como foi rápido, hein? Como foi rápido. Ontem parece que foi, né? Que a gente começou Provérbios primeiro e hoje já estamos chegando à reta final. Hoje vamos falar especificamente de provérbios de um outro sábio, mas que foi registrado aqui na Bíblia, nesse conjunto desses capítulos de provérbios, para que eu e você possamos ter maturidade, ter sabedoria e ter também um direcionamento sobre como nós vamos nos posicionar, sobre como nós vamos direcionar as outras pessoas, como que nós vamos governar dentro da nossa casa. Primeiro é necessário que nós pratiquemos o autogoverno. O que é autogoverno, Gleide? Governar a si mesmo. Isso significa o quê? Domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, você não vai ter condição de dominar mais nada. Não vai ter mais condição de organizar mais nada. Tudo que você vai fazer vai ser apenas fazer por fazer. Vai ser cansativo, vai lhe exigir energia e você não vai ver resultado. Isso é muito sério e nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Como que nós fazemos? Porque é necessário nós fazermos. Porque se nós não fizermos, quem fará? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? E como serão enviados se não tiver alguém ali para poder dar ouvido, para poder receber aquilo? Então, tem uma geração faminta. Tem uma geração faminta, com fome, com sede do Senhor. Mas é preciso que eu e você, mulher, nos posicionemos para guiar essa geração. Porque nós um dia vamos embora. Vamos embora, vai chegar o tempo para todos nós e a geração que ficará. O que você deixará de legado para a geração da sua casa, a geração que veio de você. E você, mulher, tem sido essa mulher que tem dado fruto. Você tem multiplicado aquilo que você tem aprendido em Deus. Seja uma mulher multiplicadora no reino. Seja uma mulher multiplicadora na sua família. Faça primeiro em Jerusalém. Jerusalém quer dizer na sua casa. Bom dia, minha amada Valéria. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe também a você e toda a sua família. E vamos que vamos, porque hoje é mais um dia desses que o Senhor tem trazido algo específico para a nossa vida.
algo necessário para esse tempo, talvez um tempo de dor, talvez um tempo de tribulação, talvez um tempo em que você não esteja entendendo muita coisa e você esteja até mesmo questionando ao Senhor: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Para de questionar. Para de questionar. E se tem que questionar, procura dizer: Senhor, revela-me aqui, por favor, para quê? Qual é a sua intenção com isso? Para que eu possa, inclusive, Senhor, facilitar, para que eu possa favorecer com que o seu trabalho seja executado mais rápido. Por quê, gente? Porque às vezes nós mesmas dificultamos as coisas e nós impedimos o agir de Deus porque trancamos o nosso coração. E o Senhor, Ele não invade coração. Ele é respeitoso. Ele é respeitoso. Ele respeita a mim e a você. Aquilo que você permite, Ele faz. Agora, aquilo que você não permite, você se tranca, Ele não vai fazer. Não porque Ele não tenha capacidade, mas porque Ele não é invasivo. Entende? E vamos lá, minhas amadas, para mais um capítulo. Hoje, o capítulo 30. Hoje eu vou fazer a live um pouco rápida, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. E aí eu não posso me atrasar nesse compromisso. Mas vamos lá, vou ministrar aqui de acordo com o que o Senhor colocar no meu coração. E você, por favor, não fique presa apenas a essa live. Pega a sua Bíblia, vai lá, releia o capítulo, vai ouvindo a direção do Senhor, aquilo que eu não consegui trazer nessas lives, nesse momento precioso. Faça isso você. Vá lá, leia, anote o que vier à sua mente, o pensamento que vier à sua mente, os insights que você tiver, porque cada um vai ter um insight diferente. Porque isso significa dizer o quê? Que cada um tem uma vida, cada um tem uma experiência. E a palavra do Senhor, ela vai ser específica para a sua experiência. Então, o insight é aquela coisa de dizer: uau, como assim? Olha uma resposta de Deus aqui. Uau, eu não tinha pensado nisso. Como o Senhor me deu essa visão, esse discernimento agora. Tudo isso por quê? Porque você fez uma decisão de buscar. E a palavra de Deus diz assim: ó, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Então, não é apenas de uma live, não é apenas em um momento, não, é constantemente. Vamos buscar. Eu estou passando por uma certa experiência na minha vida, então eu vou procurar saber onde é que está escrito na palavra de Deus, versículos, palavras que vêm em direção àquilo que eu estou passando, para que eu saiba como me comportar. Isso é viver de acordo com os princípios e os preceitos do Senhor. Amém? Vamos lá, que hoje nós vamos ler aqui o capítulo 30. São palavras de um rei que é chamado de Rei Agur. Tem alguns historiadores que falam sobre esse rei, como se na verdade talvez ele nem existisse, mas são apenas especulações. Vamos focar aqui na mensagem, naquilo que está trazido pelo Senhor aos nossos corações. Olha só o que diz assim, ó. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. Alguém por acaso já passou por esse momento? Inclusive existiu um que, quando estava no ápice da sua dor, ele disse: ah, pai, por que me desamparaste? Ou seja, ele está dizendo: cadê você, Deus? Não está comigo, não. E quem nunca viveu por esse tempo em que tudo fica tão terrível que você olha e diz assim: eu estou sozinha, eu não estou conseguindo ver meus amigos, meus familiares, o próprio Deus, esse vazio, eu estou sozinha. Olha só, isso não acontece só com você não, e não é de agora. Olha o que diz o versículo 2, ele continua, ó: sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que o ser humano deve ter. Imagina só como estava se sentindo aquele homem. Ó, nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Aqui começa o processo de humilhação. Ele começa a entender que ele, sozinho, ele não ia conseguir ser sábio. Então, aqui também eu vejo a indignação de alguém que estava se esforçando para adquirir sabedoria e estava errante.
estava de repente falhando na mesma coisa e ele estava de repente dizendo, mas como assim? Eu estou na mesa com os sábios. E porque quando chega na hora, na minha vez, de eu ter um comportamento assim, eu não consigo fazer como eu aprendi. Eu sei o que é certo a fazer, mas eu não consigo fazer. Quem nunca viveu essa experiência, hein? Que a gente sabe o certo, mas na hora de fazer, nós fazemos diferente. Por quê? Porque existem outras questões que interferem. Questões emocionais que nos fazem ter pensamentos muitas vezes inconscientes e isso nos coloca dentro de um ciclo repetitivo de comportamento e tem também principalmente as questões espirituais, que nós vamos falar de heranças espirituais que nós recebemos dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes de nós, deixaram heranças boas e deixaram também heranças ruins. E como nós somos como, a nossa vida é como uma linha, então ela vai fluindo. Nós estamos nessa linha, mas já existia antes de nós uma história. Já existia antes de nós uma geração que inclusive nós viemos dela. Então nós pegamos dessa geração as bênçãos e as maldições. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então aquilo que é bênção, eu recolho. Aquilo que é maldição, eu entendo. Essa coisa que está acontecendo porque alguém fez algo diferente. Alguém fez algo errado. Alguém plantou uma semente errada lá no passado. E essa semente, ela germinou, então ela cresceu raiz. O tempo passou, mas ela não deixou de desenvolver. Porque as atitudes que eu e você fazemos hoje, ela não fica apenas parada hoje, no hoje, não. Porque não existe essa coisa para Deus de ontem, hoje, não. Deus é simplesmente Ele é. Então, o mundo espiritual é assim, ele existe em um tempo só. Então, vamos pensar que alguém cometeu algo há um tempo atrás e hoje você está sofrendo a consequência. Ah, Gleide, isso não é justo, porque não foi eu que fiz, como assim e tal. Então, você não quis herdar as bênçãos da sua família. Quais são as bênçãos da sua família? O seu caráter. Você é uma mulher honesta, por quê? Porque alguém lhe ensinou a ser honesta. Alguém plantou honestidade em sua vida, mas teve situações de ser humano, pecador, o pecado imperando, o mundo jaz no maligno agindo. Então essa pessoa, da mesma forma que ela te trouxe bons ensinamentos, ela te trouxe maus ensinamentos também, com o seu comportamento, com as suas decisões, com os seus plantios. E aí chegou em você agora. A questão não é de onde veio. A questão não é você focar em querer crucificar quem pecou. Quem é você? Uma pecadora, tanto quanto aquela pessoa que lá na geração passada pecou contra você, pecou contra o Senhor principalmente, e colocou uma semente diferente, uma semente errada, uma má semente na terra que produziu essas raízes de amargura, raízes de iniquidade, raízes de rejeição e tantas outras raízes. E aí o que acontece? Você identificou isso, você vai crucificar? Nada disso. Não é sua função julgar. Você não é juíza. Muito pelo contrário. Você agora vai entender, nossa, do mesmo jeito como eu tenho capacidade para errar, que ela errou, essa pessoa errou. Talvez tenha sido seu pai, talvez tenha sido sua mãe, talvez tenha sido sua avó, seu avô, seu bisavô, seja lá quem for. E talvez você nem saiba que existiu esse plantio, porque imagina só, quando a gente fala de gerações, vamos considerar aí uma geração, para facilitar a conta, 100 anos, que uma geração dure, né? Então vamos sonhar com essa realidade. Então imagina só aí você ter contato com pessoas que viveram 100 anos atrás, por exemplo, ou do tipo, tem pessoas que não estão nem mais vivas, tem pessoas que nem conhecem a história das pessoas que vieram antes de você, mas você está aqui porque elas existiram. Porque se sua mãe e seu pai não existissem, você não teria como existir. Se os pais deles não existissem, você também não existiria. Então percebe que você está ligado, porque nós temos que ter em mente que nós não somos individualistas diante do Senhor, não.
O Senhor, Ele nos contempla na nossa individualidade. Ele nos vê quem nós somos. Ele nos trata na nossa individualidade, porque Ele diz assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Mas é necessário você olhar. Você não veio do nada, gente. Você não foi aquele ser que simplesmente quis existir e existiu. O próprio Adão, ele não veio do nada. Ele veio de um trabalho manuseado ali, as mãos do Senhor, trazendo, fazendo forma. Então, por que eu e você queremos ignorar as coisas que aconteceram com a nossa família no tempo passado, que nos trouxe hoje bloqueios espirituais severos que estão impedindo a nossa vida de avançar? E nós estamos fazendo de tudo, querendo alcançar objetivos, mas nós não estamos conseguindo, porque existem bloqueios que estão nos impedindo que nós encontremos essa evolução. E o que é que nós vamos fazer? Como eu já disse, não é acusar ninguém, não é condenar ninguém, não é seu papel. Diante do Senhor, você tem que apenas reconhecer. Para você reconhecer, é necessário você conhecer. Porque olha o que fala que é a palavra, olha o português como ele diz, ó, reconhecer. Ou seja, já vai dizer o quê? Dá um passo atrás para você conhecer. Para você conhecer quem você é. Para você identificar o que é que tem aqui na sua história que não está muito bem alinhada, está provocando situações que te trouxe até aqui. E aí você tem que entender que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Talvez essa verdade que você está conhecendo hoje, aquelas pessoas que vieram antes de você, elas não conheceram. Elas não foram privilegiadas, mas diferente de você, você está sendo privilegiado. Você está recebendo verdades, está recebendo conhecimento aqui que está trazendo clareza aos seus olhos. E a pergunta que fica é, o que você vai fazer com essa revelação, dessa verdade que você está recebendo? O que é que você vai fazer com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo para você? Então, o Senhor, ele visita a iniquidade dos pais, ou seja, das gerações anteriores, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, você hoje é a quarta geração. Então, você hoje talvez esteja sendo visitada pelas gerações, pelas iniquidades das gerações passadas. Mas a pergunta é, o que é que você vai fazer? Porque o Senhor também, ele diz, ó, mas ele abençoa. Ele abençoa até 1000 gerações, ou seja, isso significa dizer que você hoje, tomando conhecimento de que você está debaixo de heranças espirituais, que trouxeram você até aqui de uma forma travada, que você não consegue avançar e são áreas específicas, talvez, tem áreas que você é mais evoluída, tem áreas que você não consegue evoluir e tem áreas que elas acabam comprometendo as outras áreas que aparentemente estavam evoluídas. Você já parou para pensar nisso? Porque, por exemplo, uma área financeira que ela está bloqueada, ela acaba interferindo no relacionamento do casal, na vida conjugal, no relacionamento de intimidade sexual, interfere. A área financeira só que está bloqueada. Mas ela começa a reverberar nas outras áreas, no relacionamento com os filhos. Aí entra o processo da educação, porque a área financeira está bloqueada, você não consegue investir em uma educação melhor para o seu filho. E aí, como é que vai ficando isso? Todas as áreas são impactadas. A área emocional, principalmente, porque começam a vir o desespero, começa a vir as doenças psicossomáticas, o inimigo ali, ó, mantendo em cativeiro a sua mente, porque existem dívidas, existem problemas financeiros, e por aí vai, ó. E isso vai se reverberando para as próximas gerações. As pessoas que estão sob o seu governo, que são seus filhos, eles acabam pegando isso. E eu posso dizer que é até mesmo impossível que isso aconteça, que não pegue. Mas a questão é, quanto menos pegar, melhor. Então é eu e você que temos que tomar decisões que vão nos tirar de debaixo desse jugo. Porque uma maldição, ela não se cumpre se ela não tiver uma causa, se não tiver um motivo. Por exemplo, hoje, vamos falar, já que estamos falando do exemplo financeiro, hoje, uma das coisas que pode estar acontecendo, estou dando um exemplo, para a sua vida financeira estar arruinada, estar ali paralisada, talvez seja porque alguém na sua família, nas gerações passadas, sem ninguém saber, talvez em exposto, talvez não, de repente ela custeou, por exemplo, um aborto.
O que é um aborto perante o Senhor? É uma abominação, é um crime, é uma interrupção de uma vida. Então, quando você manda essa comunicação, quando as gerações que vieram antes de você, a sua linhagem familiar, ela manda uma comunicação dessa para o mundo espiritual, para dizer assim, ó, eu não quero que essa vida venha, essa vida vai me atrapalhar. Então eu estou dizendo assim, essa pessoa está dizendo assim, ó, mate tudo. Então você tem direito de matar, porque eu faço algo, essa pessoa, né, tô dando um exemplo com essa pessoa fez algo para poder matar aquele feto, aquele bebê, porque achava ela que se aquele bebê viesse, o casamento ia ser destruído, de repente era fruto de uma traição. E olha o emaranhado que se torna isso. Vocês já viram histórias assim? Quantas e quantas histórias, e quantas crianças hoje bastardas, porque elas não têm o reconhecimento de uma paternidade, porque estão ali debaixo de uma maldição. Houve um pecado cometido, houve um adultério, houve um relacionamento fora da aliança do Senhor, do casamento, da bênção do casamento. E aí a pessoa acha que vai resolver aquela situação, o inimigo cega a mente, tá? E aí o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai, pega o seu santo dinheiro e vai lá, que de santo já não tem mais nada, porque ele vai custear a morte. Eu pergunto, Jesus, ele por acaso, ele valoriza a morte ou ele valoriza a vida? Jesus é a morte ou Jesus é a vida? Aonde Jesus chega, precisa haver o que? Vida, porque Jesus, ele é vida. Mas se a pessoa vai conscientemente, por decisão própria, sendo ela induzida por alguém ou não, mas ela tomou a decisão, ela pega o seu dinheiro e paga para poder alguém cometer um aborto, ela está lançando ali semente. O dinheiro, ele é uma semente, e essa semente lançada vai trazer os frutos. Aí custeou o aborto, ok, matou o bebê, ok, tá tudo certo, entre aspas, parece que resolveu o problema, mas existe uma legalidade nas mãos de Satanás, pelo qual o Satanás chega diante de Deus e diz assim, ó, essa geração aqui, essa linhagem aqui, ó, ela cometeu o aborto, então eu tenho direito, porque o meu propósito é roubar, matar e destruir. Então a morte foi convocada, então o espírito da morte vai para a linhagem geracional. Gente, que pesado, de manhã logo cedo a gente ouvindo essas coisas. E aí talvez essa morte provocada por causa de alguém que fez essa atrocidade, cometeu esse pecado, investiu a sua semente no lugar de morte, essa morte de repente, ela vai vir de diversas formas. E essa morte ela vai se repetindo por gerações, nas próximas gerações. Aí essa morte vem na morte física, na morte antes do tempo, houve ali uma quebra de princípio. Aí vem no sentido de uma morte conjugal, você não consegue evoluir em um relacionamento. De repente o relacionamento que parecia tá bom desanda, aí fica assim, ó, morrendo, relacionamentos e relacionamentos morrendo. E aí é onde entra também a morte financeira, ok? O espírito da morte, ele pode estar atuando na sua vida financeira, porque alguém invocou, alguém trouxe o espírito da morte para a sua linhagem. E você conhecendo essa verdade, você precisa desfazer tudo isso. Você precisa construir uma nova história. Quem está debaixo de uma maldição como essa, por exemplo, por mais que ela tenha habilidades de fazer o dinheiro multiplicar, chega um momento que trava, chega um momento que paralisa, não tem jeito. A mesma coisa é você pegar o seu dinheiro e custear do tipo com agiotagem. Isso é muito comum, infelizmente. Pessoas que pegam o seu dinheiro para pagar agiota, achando que vai, com aquele dinheiro que vai tomar emprestado, resolver a vida. Mas, gente, o que é que geralmente esses agiotas eles fazem? Eles fazem tudo por dinheiro, inclusive matar. Então você está dando legalidade para o espírito da morte entrar na sua vida. E se o espírito da morte entrar na sua vida, o que é que ele vai fazer? Matar. Essa é a função dele. Legiões e legiões são enviadas para trazer morte. Quantas pessoas que estão aí, ó, com os gafanhotos, que são os demônios atuando na vida financeira. Por quê? Porque houve questões assim. E eu comecei a identificar isso.
Eu comecei a ter um olhar diferente para isso, em todos os aspectos falando, especialmente na questão financeira. Tem alguma coisa aqui, gente, que não está batendo. Por quê? Porque eu fui buscar ensinos, eu fui buscar conhecimento, aprendizado, eu tenho cursos e formações em tantas e tantas coisas. E por que a coisa evoluiu, mas quando chegou aqui parou, travou? Qual o problema? Porque eu fiz tudo certo, até certo ponto eu fiz tudo certo e cadê? Sabe o que aconteceu agora? Então agora eu vou olhar e vou dizer, não, eu vou mexer com isso aqui. E eu preciso conhecer qual é a verdade. Porque essa mentira aqui, ó, Satanás, ele tem que ser desmascarado. Porque mentira não é para ser alimentada. Mentira é para ser desmascarada. E como é que a gente desmascara a mentira? Com a verdade. Então vamos conhecer a verdade? Nem sempre nós estamos dispostas a ir atrás da verdade. Porque a verdade vai trazer confronto. A verdade ela vai trazer exposição. A verdade vai fazer você abrir mão de certas coisas que você gosta, que você não quer colocar isso diante do mundo para as pessoas, até mesmo as pessoas mais próximas de você saberem. Mas se você quer ser liberta, você tem que aceitar o processo da verdade. E aí o processo vai gerar muitas vezes dor. E essas dores é que vai fazer você ser colocada lá no próximo nível. Inclusive naquele nível que você tanto anseia. Mas que você não consegue hoje, talvez porque você está travada. E aí onde está a questão? Qual é a sua decisão? Entende? Então, por vezes nós fazemos questionamentos. Nós estamos fazendo o nosso questionamento limitado. De acordo com a visão que nós estamos conseguindo ter. De acordo com as nossas experiências, mas nós ignoramos muitas vezes que nós estamos, a linha da vida ela caminha para frente. Então nós estamos caminhando, ok. Alguém já veio atrás de nós nos impulsionando, porque vamos pensar nas gerações daquela forma assim, tem um determinado ponto, você passa. Então você passa, chega um momento que chega a sua hora, porque você não é eterno fisicamente falando. O seu espírito ele é eterno, mas você fisicamente falando, você não vai viver para a eternidade assim, como físico, né? No seu corpo físico. Então chega a sua hora. Só que Deus ele deu uma ordem para você, multiplique. Aí você vem e tem filhos, por exemplo. Ter filho é uma multiplicação. Então o seu filho vem, você já coloca o seu filho na frente, porque o seu filho vai ser a próxima geração. E você está empurrando ele, direcionando ele. Como é que está a sua vida para você direcionar ele? Se você já está debaixo de uma maldição, você vai transferir essa maldição para o seu filho? E aí, onde é que está a questão? Porque chegou hoje a verdade para você se livrar disso, se livrar dessas maldições. Então, você se livrando dessas maldições, você já ajuda o seu filho. Dependendo da idade do seu filho, se ele já não tiver a idade de pecar consciente, então você consegue eliminar todas essas maldições. Mas se você já tinha um comportamento, já plantou nele essa semente, então você vai ter que instruí-lo. E ele também vai ter que chegar ao tempo dele de aceitação, de conhecimento da verdade para ser liberto. Aí a decisão já vai ser dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque se você não decidir hoje, não fizer isso hoje, você vai jogar nas costas dele. E possa ser que ele não tenha esse discernimento, que ele não acesse essa verdade que você está tendo acesso hoje. E o que é que você vai fazer com isso? Você vai deixar as próximas gerações que vierem depois de você continuar nessa linha de morte, tendo a morte como consequência, porque alguém um dia plantou isso. Então, sempre vai ter alguém na linhagem, na geração, sempre vai ter alguém que o Senhor vai despertar. Sempre vai ter alguém que vai dizer, não, eu vou libertar-me, eu não quero não. Por isso que você ouve falar assim, da ovelha negra da família. Na verdade, a ovelha negra da família a gente entende como uma coisa ruim, né? Mas a ovelha negra da família é aquela pessoa que está mostrando assim, não, tem alguma coisa aqui que não está me incomodando, eu não estou aceitando. Então ela começa a agir em direção contrária para chamar a atenção para algo. E às vezes ela não tem a instrução certa, ela não tem a sabedoria para ir buscar a instrução certa para poder ela causar uma revolução nessa família. E aí ela vai buscar orientações erradas e aí é de onde vem muitas vezes a rebeldia. Mas a rebeldia simplesmente, gente, é consequência de uma falta de amor. É um amor que a pessoa não sentiu.
Quando você vê alguma criança rebelde, algum adulto rebelde, você pode ter certeza, por mais que esse pai, por mais que essa mãe tenha amado ali imensuravelmente, essa pessoa ela não sentiu esse amor. Então, se ela não sentiu esse amor, o espírito dela reivindica. Não, eu nasci para amar e eu nasci para também ser amado, mas eu não estou sentindo esse amor. Então, tem questões que estão erradas, que estão desconfiguradas na sua identidade. E ela precisa ver, mas o inimigo ele faz questão de manter cativo, de manter cego. E se eu e você não conhecermos essa verdade, para abrir os olhos das pessoas e dizer, olha, acontece assim, 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 para cair uma luz ali, então vou ver. E a pessoa começar a se instruir, a pessoa começar a se despertar para isso. Aí se ela não houver esse contato, esse confronto com a verdade, ela vai continuar dando continuidade àquele ciclo. Ela vai levar para frente aquele ciclo. Por isso que você vê muitos ciclos familiares que se repetem. Se repetem, se repetem, se repetem. Por quê? Porque aquela geração está sendo visitada por uma maldição enviada por Deus. Glede, Deus que amaldiçoa. Não é no sentido de dizer que ele amaldiçoa porque maldição já parece ser algo mal, ser uma maldade. É sim, mas a maldição significa dizer que alguém fez alguma coisa e a consequência vem. Maldição, gente, é consequência de pecado. Simplesmente assim. É consequência de pecado. Alguém pecou antes, alguém fez algo que atraiu demônios, que deu legalidade para demônios. Então, se a pessoa pecou, está debaixo dessa maldição, ainda que quem recebeu essa linhagem talvez não tenha pecado no individual, mas no coletivo está ali. Porque o Senhor está dizendo, eu visito a iniquidade. Então, essa maldição ela é visitada porque houve quebra de princípio. Então, onde tem quebra de princípios, vão haver bloqueios. Por isso que eu estou chamando você aqui o tempo todo, inclusive estou dizendo, gente, vamos para uma jornada de desbloqueio familiar, porque são muitos bloqueios. Só eu estar falando aqui esses dias com os provérbios, vários bloqueios eu fui falando assim aleatório, para mostrar para vocês que existem vários bloqueios porque houveram decisões erradas tomadas. Decisões erradas tomadas significa pecado. Ou pelo menos houve ignorância, não conheceu. Então, por não conhecer, não agiu corretamente ou deixou de tomar a decisão certa, porque não conheceu. Então, a gente quebra princípio, nós desonramos pai e mãe e nós achamos que não desonramos. Porque a gente não sabe o que significa exatamente, o que significa honrar pai e mãe. A gente acha que honrar pai e mãe é simplesmente ser obediente, aceitar tudo que pai e mãe fala, não importa o que seja. E aí a gente acha que é somente isso. E tem muito mais, é muito mais além. E quando a gente desonra pai e mãe, a gente recebe consequência. Talvez hoje você esteja vivendo consequência de uma desonra. Gleide, como é que eu me livro de tudo isso? Confesse, se arrependa, confesse, deixe para alcançar misericórdia. A própria palavra traz respostas. E tudo isso a gente viu aqui dentro de Provérbios. Gleide, provérbio vai falar de maldição, é exatamente em Provérbios que fala que maldição sem causa ela não se cumpre. Então, da mesma forma, o Senhor está falando para nós que nós estamos, sim, debaixo de maldição. E nós temos que identificar, porque se nós estamos em um mundo pecaminoso, nós estamos debaixo da maldição. E Cristo ele já veio para desfazer essa maldição, para transformar essa maldição em bênção. Mas a gente precisa entender que ele disse assim, vinde a mim, venham até mim. Quem quiser vir após mim, tome cada um a sua cruz. Ou seja, assuma a sua responsabilidade do que tem que fazer na sua família. E depois que você assumir sua responsabilidade, me siga. Porque, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quem segue Jesus não fica por aí sem saber o que é que faz. Com dificuldade de tomar decisões porque não sabe. Jesus é o caminho, Jesus é a direção. Quem segue Jesus não vive compactuando com mentiras. Porque o mentiroso é o pai da mentira, é Satanás. Jesus ele não tem pacto nenhum com mentira.
Ah, Gleide, mas é só uma mentirinha. É mentira, é legalidade para demônio que você está dando. Ah, mas é uma omissão. É mentira, está dando legalidade para demônios. E o demônio, os demônios eles vão agir com direito. Aí você vai querer depois orar e pedir, Senhor, impede isso. Aí Deus vai dizer, opa, não posso fazer nada. Não porque eu não tenha poder, mas porque você quebrou princípios. E eu não vou contra os meus princípios. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então essa maldição que você está vivendo veio da minha parte. Porque aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. É simplesmente isso, gente. Nós temos dificuldade de entender coisas assim tão simples. Por quê? Porque a nossa visão está deturpada. As pessoas deixaram de ser instruídas pela palavra. Muitas pessoas estão na igreja apenas inchando a igreja, mas são líderes também que não revelam a verdade, e esses líderes vão ter o seu preço a pagar diante do Senhor. Mas a verdade ela chega exatamente para fazer a divisão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Aquilo que é errado você tem que tirar. Se você tem consciência de que é errado, por que você vai conscientemente atrair demônios para a sua vida? Qual sentido que faz você servir a Deus, colocar a Bíblia debaixo do braço e dar legalidade para demônios agirem na sua vida? Entende por que você tem que viver um processo de vida, de transformação de glória em glória? Todos os dias nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos direciona por esse caminho, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tudo isso é a palavra do Senhor que nos instrui. Então, se nós não conhecermos essa verdade, nós perecemos. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, o meu povo, olha aqui, que terrível é, o próprio Deus diz assim, ó, o meu povo, o povo que eu amo tanto, o povo pelo qual eu sacrifiquei meu próprio filho, o meu povo perece simplesmente porque não conhece a verdade de que Cristo disse assim, ó, quem quiser vir após mim, tome cada um a sua responsabilidade e me siga. Eu estou aqui dando a direção, ó, vem. Eu estou tirando você de debaixo dessa maldição. Estou trazendo você para a vida. Mas as pessoas preferem acreditar naquilo que é mais fácil. Porque alguém vai dizer assim, mas Jesus ele já levou sobre ele. Jesus já transformou nossa maldição em bênção. Se Jesus já transformou todas as maldições em bênção no automático, por que é que sua vida continua do mesmo jeito? Foram esses questionamentos que eu comecei a fazer na minha vida. E isso me gerou uma indignação tão grande, porque Deus ele não é mentiroso. Jesus ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Abundância significa crescimento. Significa, ó, que existem todas as possibilidades diante de mim e eu vou ter sabedoria para ter aquilo, fazer aquilo que convém com o que o Senhor Jesus é. Se Jesus ele é abundante, por que é que eu vou viver em escassez o tempo todo? Por que que minha vida vai ser completa escassez? Escassez espiritual, escassez emocional, escassez no casamento, escassez financeira, escassez. Que isso? Isso é obra do diabo. Porque foi ele que veio roubar, matar e destruir. Agora preste atenção quando estou aqui dizendo que você não pode passar nada, que você tem que ter uma vida perfeita. Jesus ele não te garantiu isso. Não foi isso que ele disse, olha, no mundo você vai ter muitas aflições. Mas preste atenção, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo para dizer a você, ó, você é um escolhido, mas você só é um escolhido se você escolher vir até mim, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Fica claro essa palavra? Meu Deus, eu preciso, de fato, adiantar aqui Jesus de Nazaré. E aqui, ó, o rei Agu, ele estava simplesmente dizendo assim, ó, nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Então ele estava perecendo por causa disso, porque ele não estava tendo conhecimento. E aí, ó, eu creio muito em um diálogo, sabe? Aquele momento, de repente, que o rei Agu, ele estava naquela fase ovelha negra, sabe? Não, eu não aceito. Por que é que está acontecendo isso comigo? O que é que eu tenho que fazer? Ó, eu estou tentando de tudo aqui, não está dando certo. O que é que está acontecendo? Ó, aí ele já começa a se questionar. Gente, as perguntas, eu já falei sobre o poder das perguntas aqui. Nós nos questionarmos. Gente, questionar certas coisas diante de Deus, sem que você, lógico, esteja ali pecando contra o Senhor, no sentido de blasfemar contra o Senhor,
É importante, tem gente que não pode não, porque é como se Deus fosse aquele ser de porcelana que ninguém pode tocar e tem que ser o tempo todo com muito cuidado. Ei, se você tem essa visão de Deus, tem alguma coisa errada nessa construção. Tem alguma coisa errada na relação com os seus pais. A forma como os seus pais passaram a imagem de Deus, tem alguma coisa errada. Mas não é para você culpar seus pais, é para você se responsabilizar. É para você tomar a sua cruz e seguir Jesus. Tomar a sua responsabilidade. Jesus, ele tomou uma responsabilidade sobre ele que nem era dele. Ele tomou a nossa cruz para dizer, ó, eu estou aqui te dando um exemplo de como faz, toma a sua cruz, pelo amor de Deus, e me siga. E o rei Agu, ele questionava aqui, ó, quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem? Porque existem mistérios não revelados. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer passou pelo pensamento do homem, é o que o Senhor tem preparado para nós. Se o Senhor, ele nos revela que ele tem para nós uma vida abundante, um caminho, a verdade, a vida, isso ele nos revelou. Imagina o que é que tem que não foi revelado para nós. E a gente perece porque a gente deixa de conhecer o que já está exposto. Imagina o que não está, porque nem tudo está exposto para nós. Nós não temos condição, porque isso que está guardado, que está reservado, é para os escolhidos. É o tesouro escondido, sabe? É o tesouro escondido e está reservado para os escolhidos. Mas não é Deus que vai escolher, porque Ele fez por todos, Ele chamou todos. Agora, quem vai escolher é eu e você, por decisão. Eu vou seguir esse caminho, eu quero. O Senhor está chamando, e você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Me envia para dentro de mim, para eu conhecer tudo que eu preciso conhecer, para eu transformar esse conhecimento em verdade, identificar as verdades através desse conhecimento e ser liberta, livre para viver esse tesouro escondido. Nossa, isso é poderoso, né? Poderosíssimo. E ele perguntou mais aqui, ó, quem já pegou o vento com as mãos? Existe alguém extraordinário, acima de tudo e de todos, porque nós seres humanos, nós não conseguimos. Ó, quem já embrulhou água num pano? Alguém já conseguiu pegar, não, vou te dar uma água de presente. Então eu pego a água, coloco no pano e faço ali um embrulho. Você já conseguiu fazer isso? Para você dar um embrulho, uma água de presente, você tem que colocar essa água dentro de um frasco. Se não for assim, a gente não consegue. E aí é o questionamento dele, ó. Ele está falando de coisas impossíveis aos seres humanos, mas que são possíveis para Deus. Ó, quem já marcou os limites da terra? Por acaso alguém consegue marcar os limites? Dá para fazer isso? Ó, você sabe quem é ele? E a pergunta, e quem é o filho dele? Ou seja, tudo o que Deus diz é verdade. Claro, ele é a própria verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Glória a Deus. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Ó, perceba que nesse diálogo, o rei Agu aqui, ó, está tendo um diálogo consigo mesmo, ou seja, o Espírito de Deus está se comunicando com ele. O Espírito de Deus se comunica com você através de você. É em você. Então, se você não dá espaço para ele, se a casa está suja, ele não vai ter como, porque imagina um Deus que é verdadeiro, um Deus que é limpo, um Deus que é purificador, habitar em uma casa suja e ficar lá de boa. Não. Ele pode estar em você, mas existem áreas que estão sujas, estão trazendo sujeira. E ele tá tipo, isso aqui tá me incomodando. Eu vou fazendo de acordo com a necessidade que a pessoa sente. Eu vou dando ali aos toques. Precisa consertar. E aí você precisa vir em uma live como essa para poder Gleide dizer assim, ó, coloque em ordem a sua casa para você não morrer. Coloque em ordem a sua casa para a sua vida financeira não morrer. Coloque em ordem a sua casa para o seu casamento não morrer. Coloque em ordem a sua casa para você não morrer de morte física.
Coloca em ordem, cuide da sua saúde. Colocar em ordem é organizar as coisas. Se organize. Até uma música, né? Se organize, pelo amor de Deus. É o que o Senhor está falando. E o rei Agur, ele nesse diálogo com o Espírito Santo, ele vai entender que a palavra de Deus ela é verdadeira. E ele diz assim, que Deus é como um escudo para todos os que procuram. Procura observar os detalhes das coisas, as palavras que fazem toda a diferença em uma frase. Ele é escudo para todos, agora, os que procuram a sua proteção. Então, é eu que atraio a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida? Ou é eu que atraio a atuação de demônios em minha vida? E aí, não pode um espaço só, né, ser preenchido por duas coisas que não se combinam. Alguém vai ter que sair. E essa decisão de mandar embora é você que vai ter que tomar. Percebe? Eita Deus. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Preste atenção, porque tem gente que está aí vivendo na mentira, sendo enganado. Dizem que Deus que falou. Deus falou mesmo? Condiz com o que está aqui nos escritos sagrados? Aqui é apenas a Bíblia, gente, é apenas um pedacinho daquilo que o Senhor nos deixou para que nós tivéssemos a revelação, porque existem coisas mais profundas, escondidas, que eu não tenho como explicar aqui, porque eu não conheço. São mistérios ainda não revelados. Falei sobre isso nesse instante. Se você fizer isso, ou seja, se você fizer o que Deus não disse, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Mostrará que você é filho do diabo, tá tendo ação de filho do diabo. Opa, isso não combina com você não, meu filho. É o que o seu pai vai dizer para você. Isso não combina com você, não combina com a sua essência, não combina com de onde você veio, não combina de quem você é filho. Mentira não combina comigo, ele vai te corrigir. Ele não vai aceitar aquilo que você tanto quer, simplesmente porque você está fingindo que é bonzinho, porque você está vivendo uma vida de fachada na igreja, porque você está vivendo lá aquela coisa como se fosse, meu Deus do céu. Não, preste atenção. Ele vai te corrigir, seja você pastor, seja você o homem mais rico do mundo, seja você quem for, ele vai te corrigir. Meu Deus, e aí agora, gente, isso é muito lindo. O que o rei Agur estava vivendo, ele se revoltou, se indignou, ele viu que tinha alguma coisa errada na vida dele, ele se indignou, e aí ele começou a fazer uma autoanálise, começou a questionar Deus, mas no sentido de, eu vou reconhecer quem ele é, vou honrá-lo. E aí mais abaixo aqui agora, vai vir uma oração. Ele reconheceu que o que ele estava vivendo, ele precisava muito mais de Deus do que dele mesmo para aquele momento, para reconhecer, porque depois ele ia ter que tomar as decisões. E olha a oração dele, eu te peço, ó Deus, que me deis duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, por favor, Senhor, eu escolho ser teu filho, eu não quero ser filho do diabo, não. Então não me deixe eu enveredar lá pelo caminho da mentira, porque a minha carne é isso que ela quer, a minha natureza humana é isso que ela quer, o caminho da mentira é mais fácil, é mais cômodo, não me coloque em confronto, então tá bom, eu vou ficar assim, no caminho da mentira, sem conhecer a verdade. Eita Deus, e também não me deixes ficar nem rico nem pobre. Nem rico nem pobre significa dizer, porque tem gente que vai dizer assim, não, mas Deus está dizendo aqui que é para a gente ficar ali no médio da coisa. Então Deus ele não quer que a gente fique rico, nem quer que a gente fique pobre. Então a gente tem que aceitar ali aquele equilíbrio. Eu prefiro ser desequilibrada, mas que seja guiada pelo Espírito de Deus, desequilibrada na visão de quem não entende quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, com a visão de futuro que o Senhor já me deu. Porque tem gente que fica bloqueado na vida porque está achando que tem que manter o equilíbrio. O equilíbrio ele é importante, ele precisa. Lembra que o nosso português ele vai trazer vários sentidos? Tudo depende do contexto. Às vezes o equilíbrio é um bloqueio.
E às vezes o equilíbrio, ele é o que de fato vai dar peso à balança. Mas aqui esse equilíbrio, ele vem trazer peso à balança. Mas não para dizer que você não pode avançar mais na riqueza, porque o Senhor quer que você fique ali, ó. Não, aqui ele está dizendo assim, ó, não me deixe ficar rico e nem pobre. O que é uma pessoa rica? É uma pessoa que adquire, uma pessoa que multiplica, é uma pessoa que cresce. Mas qual é a base desse enriquecimento? A riqueza, ela vai falar de produtividade e a pobreza, ela vai falar de improdutividade. Ou seja, ele está dizendo aqui, Deus, não me permita que eu fique focado demais em trabalhar, fazer, nessa visão de servo, e nem também me deixa eu ficar parado, travado ali com preguiça de produzir. Não, Senhor, não me deixe nenhum nem outro. Que o Senhor seja o centro da minha vida e que o Senhor me conduza. E Deus, ele é um Deus multiplicador, então ele vai fazer você crescer, ele vai fazer você evoluir e muito. Mas o centro, quem está no centro precisa ser a pessoa certa. E essa pessoa, ela é a pessoa da verdade, ela é a própria verdade. E ela vai, querer corrigir tudo. O que tiver fora do lugar, ela vai querer corrigir. É essa a missão do Senhor aqui na terra. Veio trazer vida e vida com abundância. Então, aonde ele chegar, vai haver vida. Então, se o seu casamento não está tendo comportamentos de vida, frutos de vida que mostrem que tem vida, desculpa, demônios estão agindo. E esses demônios, eles podem estar agindo através de você. Gleide, amiga, é a verdade que liberta. Eu não vim aqui passar a mão pela sua cabeça. Eu não vim aqui para poder querer encher a live de milhares de pessoas, para poder dizer, eu vou te dar isso e aquilo outro. Não, eu vim aqui para te confrontar com a verdade. E demônios estão agindo na sua casa. Mas eu venho trazer também para você vida, porque eu sou representante de Jesus. E se eu sou representante de Jesus, eu não aceito ficar aqui dando ibope para a morte. Não. Eu venho convidar você para desbloquear você, desbloquear a sua família. Porque desbloquear é você, porque a cruz é você que tem que tomar. A responsabilidade é sua. Para de ficar querendo colocar as coisas na mão de Deus, ué. Ficar aí dizendo, Deus proverá, Deus, se Deus quiser fazer. Deus já fez o que ele tinha que fazer, faça a sua parte. Ué. Chega a dar uma revolta santa, sabe? O que é aquela revolta santa? Porque é tipo, a gente viver no vitimismo o tempo todo, dizendo, não, Deus quis assim. Porque foi a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E como é que você está numa vida miserável como essa, está dizendo, é porque Deus me permitiu. Não, Deus permitiu porque você agiu em direção àquilo. E a vontade de Deus prevaleceu de forma permissiva sobre você. Porque você decidiu, a responsabilidade é sua. Fica aí querendo colocar na mão de Deus, diga nada. Vamos continuar aqui, Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Na mesma base aqui do que eu já falei. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. A natureza humana, ela vai ser alimentada. Quem é que nós estamos alimentando? Se a nossa natureza humana está sendo alimentada, a nossa carne, ela já diz, eu não quero Deus. Gente, entenda isso. A nossa carne, o nosso corpo não quer Deus de jeito nenhum. Não quer. Você pode ser santa como for, mas o seu corpo não quer Jesus, não quer, gente. Não quer. De forma alguma, não quer. A nossa natureza humana, ela está o tempo todo contestando a nossa natureza espiritual para dizer, eu não quero, não vou, fica fazendo birra. Agora, quem é que está guiando a sua vida? Porque é você que vai tomar a decisão de atrair essa guia, vamos dizer assim, esse guia. Então, quem é que está guiando? Se sois guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente terás vida. Tudo que você tocar vai ser abençoado. Agora, se quem está guiando você são demônios, são espíritos malignos, são espíritos familiares que estão atormentando sua história, o que você colocar a mão não vai prosperar, vai dar problema. E aí você vai dizer, foi a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus foi isso não, porque ele não tem impacto nenhum com morte. Inclusive, ele venceu a morte. Eita glória! Meu Deus, a morte morreu, gente. Jesus venceu a morte. Glórias. Aleluia. Porque se eu tiver
mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar. E assim envergonharei o teu nome, ó Deus. Entende que o foco desse homem aqui estava sendo Deus, 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 mais uma vez? Eita glória! Vamos lá, gente. Os outros provérbios, eu preciso sinalizar a live, gente. Os outros provérbios eu vou ler aqui corrido. Mas faça o que eu disse. Vá e leia, peça a instrução do Espírito Santo. Comece a dizer, Gleide, que maluquice é aquela que... Gleide não. Deus, que maluquice é aquela que Gleide tá lá falando. Condiz aqui com a tua palavra. Gente, vai pra palavra? Pode ir pra palavra. Pode ir. Pode ir. E você vai ver que muitas coisas vão começar a serem mudadas. Ó, eu costumo pensar assim. Eu considero a vida como um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, ele já tem o seu desenho construído, o desenho de vida, de abundância. O Senhor, ele já sabe quem você é, ele sabe o seu propósito, e ele é a vida, já está tudo construído. Ó, Jesus, ele não fez nada e deixou pela metade, não, ele concluiu, ele encerrou, ele finalizou tudo, para dizer para você, ó, filho, tá tudo pronto. Mas aí vem alguém, sabe? Quando depois que o quebra-cabeça está todo construído, lá no Éden foi todo construído. E aí vem alguém e bagunça, tira as peças do lugar. E aí agora? E aí agora vai ter que colocar essas peças de volta. Só que às vezes essas peças estão perdidas por falta de conhecimento. E aí fica aquele negócio assim, coça a cabeça. Vixe, que difícil! Tem quebra-cabeça que a gente leva anos para poder conseguir montar. De tantas peças fora do lugar. Então, você precisa conhecer a verdade para poder você ter a dinâmica da coisa, de como você colocar ali e arrumar a coisa. E quando você pega uma peça, vê se não é assim. Você coloca aquela peça naquele lugar que estava faltando, aí já te dá clareza para as outras peças que vão precisar se encaixar. Às vezes, você já está com a outra peça, mas você não consegue encaixar essa peça sem que antes você coloque uma outra peça, que você está de repente com dificuldade de encontrá-la. Mas o Senhor está aqui trazendo clareza diante dos seus olhos, para que você organize esse quebra-cabeça aí. Que você coloque as peças no lugar, porque com Deus não tem nada faltando, com Deus não tem nada desconstruído, com Deus não tem nada fora do lugar, com Deus não tem nada bagunçado, com Deus é tudo organizado. Ele é organizado. Agora, Satanás, ele é aquele que imita Deus, inclusive para poder tirar você e eu do foco. E nos confunde. E aí faz com que nós atrelemos para ele algo que iniciou em Deus, que veio em Deus. Quando ele pega essas coisas de Deus, que ele vai manipular, lógico que ele vai manipular para o propósito dele, para o mal. E é exatamente isso que ele faz. Aí ele faz com que as coisas comecem a ficar uma loucura. Aí você diz assim, mas Deus está aqui, você consegue identificar, porque você reconhece como algo de Deus, mas o inimigo está manipulando. Por quê? Alguém permitiu a entrada dele. Existem portais abertos que foi você que abriu com decisões erradas, pecados que você cometeu, consciente ou inconsciente. E a questão é, aquilo que está no inconsciente, ele precisa ser trazido através do conhecimento para a luz da verdade, para que haja libertação. É simplesmente isso. Deixa eu ler aqui outros provérbios desse capítulo 30. Diz assim, ó. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Toda vez agora que você vê a palavra amaldiçoado, maldição, pense em Deus. Vixe, que isso, mulher? Porque você pensa muito em maldição, é coisa do demo. Ele age mesmo na maldição. Aliás, é ele que executa a maldição. Porque a maldição, ela vem de um pecado. E quando o pecado toma crescimento, né? Quando ele toma ação, quando uma pessoa decide pecar, para ser mais clara, ela está dizendo, Deus, eu tiro o alvo de ti e coloco o alvo no mal. Então, o diabo ele vai executar, mas a maldição veio de Deus pelo fato de você descumprir o princípio. O propósito do Senhor para a sua vida é que você viva uma vida abundante. E se você opta
por estar debaixo de maldição, é uma questão sua. Só que pode ser que você não esteja sabendo, que você não esteja ligada nisso. E eu tô aqui para te dizer, porque eu descobri isso pra minha vida. E eu comecei a aplicar isso na minha vida. Gente, vocês não têm noção da transformação. Tem gente que diz assim, Gleice, você mudou, mas não sabe o processo que eu passei, estou passando e que eu ainda vou passar. Porque o meu crescimento é evolutivo, de glória em glória. E eu tô aqui chamando você para dizer, ó, em áreas que eu já identifiquei na minha vida, que eu já identifiquei essas coisas, então eu já rompi, outras eu estou rompendo, eu estou dizendo, vamos, gente, porque somos todos no caminho, estamos todos no caminho, na evolução. Eu não sou melhor do que vocês, em nada. Não sou melhor do que vocês, pelo contrário, sou tão pecadora quanto. Mas eu tô aqui chamando vocês, ó, eu já evoluí nisso aqui, vem evoluir comigo também, senão você vai ficar aí pra trás, vai ficar travado, vai deixar de viver a vida abundante, simplesmente porque você não decidiu. Entende? Vamos lá. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Ó, amaldiçoam o próprio pai e a própria mãe porque decidem pecar, gente. Quando eu e você pecamos, nós estamos amaldiçoando. A verdade é essa. Então é uma decisão de tirar o foco de Deus e colocar o foco no mal. É isso que o pecado faz. O pecado pecar simplesmente é você errar o alvo. É você colocar o alvo, ó, em outra pessoa que não é o Senhor. Se você está sempre, ó, meu alvo é Cristo, eu estou seguindo para lá, em direção a Ele, eu só olho para Ele. Por mais que venham as distrações, porque eu falo muito sobre isso, as distrações que têm vindo sobre as nossas vidas, para fazer com que nós percamos o alvo. E muitas pessoas têm caído de pedestais por causa disso. Porque têm perdido o alvo. Pessoas que antes eram uma bênção nas mãos do Senhor, hoje estavam tão cativas na mão de Satanás, porque perderam o alvo, deixaram de olhar para frente. E se deixaram de olhar para frente, de repente é porque na construção da sua história, quem estava ali fazendo esse papel de pai e mãe para revelar Deus, revelou de uma forma errada. Então, eu sabendo disso, os erros que os meus pais cometeram, eu vou simplesmente pegar meus pais e crucificar? Não, eu vou dizer, meu pai e minha mãe, muito obrigada. Tudo que vocês fizeram por mim foi intencional. Teve coisas que vocês fizeram de maneira que não foi condizente com a palavra, porque vocês estavam ignorantes em relação a isso. Vocês não conheciam a palavra da verdade, mas eu cresci, a responsabilidade é minha. Eu vou ficar o tempo todo olhando para trás para o meu pai? Não é para você ficar olhando o tempo todo para a história do seu pai e da sua mãe e ficar paralisado nisso. Jesus chamou você para andar para frente. Você tem um alvo, então olha para ele. Porque ele está dizendo, ó, eu vou curar a sua história, eu vou transformar a sua história. E eu vou colocar no seu caminho pessoas que vão conduzir você a essa cura, nesse processo, nessa jornada. E é para isso que eu estou aqui. Se você entende essa mensagem, pelo amor de Deus, cola comigo, porque nós vamos juntas, ó, olhando para Jesus, seguindo ali, ó, adiante. Olhando para Cristo, e no meio desse caminho nós vamos deixando tudo aquilo que vem sobre nossas vidas, ó, como capas, como peso, como aquelas mochilas que um andarilho carrega nas costas. Então o Senhor vai tirar esse fardo pesado, porque Ele já tem um fardo leve para nós. E Ele está dizendo, vinde a mim. Então nós estamos indo. Para onde você está indo? Qual é o seu alvo? Deus, Deus, Deus. Vamos aqui, gente. Ó, há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. E uma hora esse broto vai se manifestar. Uma hora isso vai aparecer. Não importa qual seja a geração que isso apareça. Se é raiz de iniquidade, vai aparecer. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham para os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade. Olha, são coisas que Deus está dizendo assim, ó. Não faça porque você atrai maldição para você, para sua vida. Meu Deus, eu estou tomada por uma revolta aqui tão grande, gente. Você tem noção. Meu Deus, Espírito Santo me ajuda. Ó, há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Descumprindo princípios. Ó, a sanguessuga, Jesus socorro, a sanguessuga, ela tem 2 filhas, e as 2 se chamam me dá, ó, é só pra mim, egoísmo, meu Deus. Ó, há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos nunca está satisfeito, nunca. Ó, a mulher sem filhos, ela nunca está satisfeita porque ela está completamente indo de contra a sua natureza. Às vezes ela pensa que está satisfeita, mas quem não tem filho está indo contra a natureza.
está indo contra a natureza de multiplicar. E Jesus nos deu ordem para multiplicar. Nós olhamos para a natureza e nós vemos animais multiplicando, árvores multiplicando, ou seja, dando frutos. E aí o homem vem para paralisar, até mesmo na ideia de controle de natalidade, porque o diabo ele quer tomar domínio, ter domínio sobre o mundo todo, e o mundo jaz no maligno. Então os escolhidos têm que correr e escolher o que ele quer, porque estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Deus ele fez isso para que nós tomássemos as decisões. Então a decisão está sendo trazida aqui para você tomar. Dizendo assim, ó, você foi chamado para multiplicação. E aquilo que você deixa de multiplicar, isso reverbera em áreas da sua vida. Tem pessoas que não querem ter filhos porque não teve uma boa mãe, um bom pai, ou ele foi ferido. E porque ele foi ferido, ele tem medo de ferir o filho. Então a decisão é mais fácil eu desistir, eu não querer ter filhos, do que eu curar essa ferida em mim. Tem pessoas que é assim. Eu convivi com pessoas assim, pessoas de 10 anos de casado ou mais, tipo, não quero ter filho. Ou eu decido ficar sozinha. Gente, está debaixo de uma maldição. É só você ir lá e ler o Salmo, eu acho que é o Salmo, ou é 115 ou é 116, que vai falar dos ídolos. Está debaixo da maldição da idolatria, a consequência de pecado da idolatria, que vai trazer solidão, que vai fazer com que você fique sozinho. E você decide isso, porque a sua mente ela está manipulada por Satanás. Satanás é o que provoca tudo isso. E aí a gente pensa que para a igreja significa salvação. E para a igreja significa eu tô salvo, tá tudo bem comigo, meu Deus, eu não consigo parar essa live, eu tenho que parar, gente, eu preciso mesmo. Ó, a terra seca, que precisa sempre de chuva, ela nunca tá seca, ela precisa, porque ó, a terra recebe a água, suga, e ela quer mais, né? Até mesmo para poder cumprir o propósito dela. E o fogo de um incêndio. Você já viu o fogo de um incêndio? Ele simplesmente decide assim, não, vou parar aqui, não. Enquanto tiver palha, ele tá queimando. Enquanto houver coisa para poder ele pegar, ele tá pegando, ó, e tá destruindo. Nunca tá satisfeito. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus, pelos demônios, gente. Ó, a maldição do vai haver morte antes do tempo, por você desonrar pai e mãe. Tá acontecendo aqui, tá sendo explicado nesse versículo. Ó, ou ela terá olhos arrancados pelos covos, não vai ver, vai ficar cego, vai morrer, pronto, acabou. Decidi dizer a verdade, ó. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu. A cobra se arrastando nas pedras. O navio que encontra seu caminho no mar. E o amor entre um homem e uma mulher. Meu Deus, ó, uma esposa infiel age assim. Ela comete adultério, toma banho e depois diz, não fiz nada de errado. Ai, ai, ai. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. O escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e o escravo que toma o lugar de sua senhora. A escrava que toma o lugar da sua senhora. Meu Deus, eu queria explicar, não posso, gente. Realmente o meu horário está super estourado aqui. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas eles fazem as suas casas nas pedras. Como é isso, gente? Eles não são fortes, mas eles constroem suas casas nas pedras. Ó, os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas pode ser encontrados até nos palácios. Meu Deus. Ó, há 4 seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido, e ele é
Ele governa ali o terreiro com aquela atitude dele, ó. E um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite da manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva da briga. Toma suas decisões aí. Eu fico imaginando aqueles homens, gente, adquirindo tanta sabedoria, porque para eles falarem certas coisas, é porque eles pararam para observar mínimos detalhes. E Deus, ele é simples, e ele fala conosco no simples, e às vezes nós estamos complicando uma imagem de um Deus. E depois tem até uma coisa que diz assim, ó, Deus, ele complica para depois explicar por que ele complicou. Hã? Deus complicado? Deus que atrapalha? Condiz, gente, com a imagem de Deus. Espírito de confusão, de complicar. Misericórdia. Preciso finalizar, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo precioso. Senhor, mais um dia em que o Senhor nos trouxe uma palavra poderosa. E eu sei que se o teu Espírito não trouxesse, Senhor, essas palavras na minha boca, não haveria, Senhor, nenhuma mudança, não haveria nenhuma transformação. É o Senhor que faz. E eu agradeço porque o Senhor também trouxe palavras poderosas de revelação para a minha vida particular nessa live. E eu creio, Senhor, que aquilo que eu não consegui fazer, o Senhor fará. E eu quero, Senhor, que seja feito assim, porque eu sou aqui um instrumento. E as tuas filhas estão recebendo, Senhor, se alimentando todos os dias. Obrigada, Senhor, pela vida delas. Pois elas, Senhor, têm feito com que eu não desista, com que eu persista, persevere, Senhor. Muito obrigada. Por isso, Senhor, conceda todas as bênçãos que elas precisam. E a maior bênção, Pai, é que elas consigam identificar em que elas precisam mudar. Em que áreas específicas das suas vidas elas precisam se posicionar, Senhor. Para que, Senhor, elas possam conseguir desbloquear, Senhor, portas que estão travadas, fechaduras que estão enferrujadas, Senhor. Mas que o teu óleo, Senhor, seja passado, Pai, através da vida delas, meu Deus. Para que gerações vivam um novo tempo e que gerações sejam salvas através desse comportamento dela, Senhor, que talvez seja aos olhos humanos um nada, mas para ti, Senhor, é uma grande semente. E o Senhor vai fazer multiplicar, em nome de Jesus. Amém, 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 minhas amadas. Muito obrigada. Deus continue abençoando a sua vida tremendamente. Até amanhã, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui finalizando o capítulo e nós estaremos aprendendo mais e mais da palavra, mas não vai parar por aí. Eu já venho falando aqui, ó, 7, 8 e 9. Nós vamos ter uma jornada de desbloqueio, só que eu quero pessoas que estejam junto comigo lá dentro no Google Meet. Então, para você conhecer, para poder você ter uma palavra mais específica, porque você vai começar a identificar áreas da sua vida. Aí agora é a hora do tete a tete com você mesmo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me para dentro de mim, sabe? E o Senhor, Ele está fazendo você subir de nível. E eu quero te convidar. Você está sendo convidada, você está sendo chamada. Agora, se você vai escolher estar, é uma decisão sua. Talvez essa seja a decisão mais importante que você precisa tomar nesse tempo. Então, se o Senhor falou o seu coração, diga, Senhor, eis-me aqui. Eu escuto o teu chamado, eu atendo o teu chamado. 7, 8 e 9 de novembro, às 19h30. Tem que entrar no grupo no WhatsApp. O grupo do WhatsApp, o link está lá na bio. Eu estou também sempre colocando nos stories. Acompanhe e entre no grupo. O grupo está lá paradinho. Eu não estou incomodando ninguém, porque a hora certa o Senhor vai começar a ministrar. E essa semana, inclusive, eu já vou começar a trazer algumas coisas, mas eu quero que você entre só se você tiver esse compromisso com você mesmo e com a sua família. Se for para curiosidade, para ver, não. Só vá se o Espírito Santo tocar no seu coração. Porque isso aqui é para quem quer mudança, para quem quer transformação. Não é para qualquer um, não. Amém? Ó, beijo no coração de vocês. Façam vocês aí um dia extraordinário, em nome de Jesus. Muito obrigada, palavra libertadora. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Amém, minha amada Valéria. Deus abençoe.